Jabes. Você já ouviu falar dele? Quando eu, por exemplo, ouço esse nome, o que me vem à mente é: qualquer pessoa pode se tornar ilustre. Eu considero esse personagem como uma das maiores referências bíblicas quando o assunto é crescimento pessoal alicerçado em Deus. Como expresso no dicionário bíblico Wycliffe, seu breve registro aparece como uma luz brilhante nas genealogias das crônicas. Olha que profundo! O pequeno registro, o breve registro da sua vida aparece como uma luz brilhante nas genealogias das crônicas. O texto principal sobre ele, para refrescar sua memória, você que já ouviu falar dele e não se lembra muito bem da história, e para você que está ouvindo pela primeira vez, está registrado em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9, é a parte principal que se refere a ele e diz o seguinte: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a expressão ilustre, quando você vai buscar, por exemplo, no dicionário da língua portuguesa, lá está dito que ilustre é aquele que se distingue por qualidades dignas de louvor. É também aquele que é eminente, célebre, notável ou nobre. E quando você faz essa associação dessa expressão tão categórica, né, uma expressão curta e objetiva sobre Jabes, que o escritor das crônicas, e muitos consideram que esse escritor foi Esdras, o sacerdote que lidera a volta dos exilados, né, que vieram da Babilônia, um retorno a Jerusalém para novamente povoar aquela área, reconstruir o templo e se adequar à vontade de Deus. Dizem muitos eruditos que o desejo do cronista, e se foi ele Esdras, era de resgatar a história dos descendentes de Judá para colocar em evidência aqueles que foram fundamentais na história dessa linhagem, e trazendo isso até aqueles dias para aqueles exilados como uma forma de resgate da própria história, da origem, para que eles mesmo tivessem esse sentimento de nacionalidade, entre outras coisas. E é interessante que quando você pega o texto, eu estou aqui com os versículos mais importantes de Crônicas no capítulo 4, você vê que o cronista ele vem contando a história, ou seja, a genealogia de Judá, e ele vem falando nome por nome e suas famílias. Quando chega no versículo 7, ele começa a se tornar muito esparso, muito abrangente, né? Ele dá uma dispersada, então deixa de ser específico e passa a ser uma coisa mais genérica em relação a essas famílias, né? E ele vai abrangendo da seguinte forma: ele diz: os filhos de Elá foram Zerete, Izar e Etinã. Cos gerou a Anube, a Zobeba e as famílias de Aarel, ou clãs em outras bíblias, tá? Clãs de Aarel, filho de Arum. Aí, de forma abrupta, ele traz a história de um personagem que era só mais um na multidão. Ou seja, o cronista é inspirado por Deus a trazer um nome específico no meio de algo que é muito genérico, algo que é muito esparso, que abrange muita coisa e que não é específico. E quando ele termina de dizer sobre esse clã e se refere aos filhos de Arum, ele diz no versículo 9: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com tristeza. Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes e estendas os meus termos. Que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha tristeza. Deus
concedeu-lhe o que lhe tinha pedido. Esse é o trecho do versículo 9 e o versículo 10 que registra de forma muito breve a história de Jabes, mas de uma maneira muito contundente e significativa. E por que contundente e significativa? Porque você olha para uma história que mostra um emaranhado de gente, né? Uma multidão de pessoas que, vamos dizer assim, são iguais, pessoas comuns, pessoas normais, e pertencem a famílias, que pertencem a outras famílias, que pertencem a outros clãs que são descendentes de Judá. Mas não há nenhum destaque entre eles, até que um personagem mostra que tudo pode ser diferente quando a pessoa pensa de forma diferente. Porque o texto que diz que o nome dele foi Jabes, porque a sua mãe sentiu muita dor, ou seja, além do normal, muita tristeza por isso no seu nascimento, o nome se lhe apegou como um nome negativo. E é interessante que o obstáculo do significado do seu nome, ou seja, alguma coisa como aquele que entristece, poderia tê-lo paralisado pelo resto da vida. Sabe aquele estigma, aquela marca que colocam na gente, como eu sempre costumo dizer, é um Zé Ninguém, é um nada. E essas coisas pegam e a pessoa começa a se considerar realmente. Agora você imagina uma pessoa que tem um nome que significa que ele é causador de tristeza e que ele cresce no meio de um monte de gente comum e que aquelas pessoas sempre estão olhando para ele, ele mesmo olhando para si próprio e se lembrando do significado desse nome. Isso é muito forte, no sentido psicológico, para levar para um pensamento negativo, pessimista e autodestrutivo. Mas é interessante, profundamente significativo, que Jabes, ele permite a si mesmo o descolamento, sabe? Daqueles que aderem à mesmice, ainda que o seu nome tenha um significado de alguma coisa negativa. Ou seja, ele supera o obstáculo do nome negativo, ele supera a ideia de paralisia, de indiferença de muitos da sua família e do seu tempo, ainda que o texto diga que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos, ou seja, entre os seus irmãos há mais pessoas ilustres, mas ele foi mais. Ele superou entre aqueles que superaram a expectativa, em que aqueles que se descolaram da multidão para viver uma vida diferente, ele foi o que mais se diferenciou, não obstante a todas as dificuldades relacionadas a ele. Isso é muito profundo. Eu sempre gosto de falar sobre crescimento pessoal a partir de ensinamento bíblico. E aqui a gente tem um ensino sob medida, num trecho curto, no momento da história que era um momento de recomeço, de gente que voltou do exílio, sabe, que voltou da Babilônia, de gente, de famílias que precisavam se reconstruir. E é claro que a gente não sabe exatamente o momento específico, a época específica em que Jabes viveu, mas é isso que é interessante também no texto, porque ele dá uma margem gigantesca para especulações e especulações positivas, e isso foi inspirado por Deus. Coloca aí, porque é de forma abrupta. Eu começo a falar da genealogia, né? O cronista coloca aquele monte de pessoas, tal, relaciona famílias, abrange, fala de clãs, aí de repente ele se volta para um personagem específico para dizer, é um trecho pequeno, mas profundamente relevante e que faz a gente vibrar
e que faz a gente começar a conjecturar um monte de coisa que não tem nada a ver com heresia, que não tem nada a ver com apego a coisas dessa vida, que tem a ver com desenvolvimento pessoal, de ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, de crescer como gente e mais, com o apoio de Deus. Porque ele fez uma oração a Deus. E se o cronista colocou isso, é porque essa oração era significativa no meio de um monte de gente que talvez nem orando estava, mas que é uma oração muito clara, muito específica, de alguém que exerce uma confiança verdadeira em Deus. E ele invocou, diz o texto, ao Deus de Israel. Isso é muito profundo. Eu sei exatamente a quem eu estou invocando. Ao Deus do meu ancestral, Deus de Jacó, Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha tristeza. Olha a referência àquilo que era o significado do seu nome. Deus concedeu-lhe o que lhe tinha pedido. Isso nos faz pensar que uma pessoa determinada, uma pessoa que põe o seu foco em alguma coisa e a sua total confiança no Deus específico, o Deus bíblico, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o pai de Yeshua, Jesus de Nazaré, uma pessoa que tem muito claro o Deus ao qual ela está fazendo um pedido com fé e lhe dirige palavras específicas, esse Deus a ouve. É claro que as circunstâncias da vida de uma pessoa variam em relação às outras, mas o fato de maior relevância é a fé com a qual ela expressa suas palavras para Deus ou a Deus. Isso descola totalmente da multidão. Sabe aquelas pessoas que vão todas para a mesma direção? Tá todo mundo olhando para o mesmo lado. Aí alguém que tem uma fé específica e singular, ela olha para outra direção. E com base naquela direção, ela faz a sua oração a Deus. Com essa profunda história de um significado muito claro do ponto de vista de crescimento como pessoa, de crescimento no relacionamento com Deus, em todas as áreas da nossa vida, em todas as perspectivas que a gente pode vislumbrar, visualizar, idealizar. Essa história está aqui, registrada nas Escrituras. Não tem como sacar isso, sabe? Não, tira porque Deus não fala dessas coisas. Tira porque não tem essa perspectiva na Bíblia. Tem sim, e está muito clara. Aliás, por toda a Bíblia tem isso. Cada pessoa que Deus motiva, cada pessoa que Deus levanta, como Noé, como Moisés, como Josué, como Samuel, como os profetas do Antigo Testamento, como Daniel, e como todos aqueles que Jesus chamou no Novo Testamento, a gente percebe que Deus dá oportunidade a todos de se destacar, mas nem todos se destacam. A gente pode olhar, por exemplo, e aqui eu só levanto a questão para você refletir, sobre os apóstolos. Jesus chamou 12. No total, assim, falando em última análise, 2 daquele primeiro grupo foram os que mais se destacaram: Pedro e João. Nem mesmo Tiago, que era muito próximo deles, teve tanto destaque como esses 2. E posteriormente, Paulo, que era um apóstolo de um nível espetacular e de uma visão profundamente ampla. Então, com base nisso, o que eu quero dizer para você é que a partir de um ensinamento que está registrado na Bíblia, e aqui nenhuma palavra do que eu disse pode ser referida como uma palavra que não tem sentido numa interpretação exegética das Escrituras, porque o texto é curto, específico, e ele pede para você conjecturar. Ele pede, e o fato é que Deus concedeu o pedido de Jabes. Então significa que você pode ser uma pessoa diferenciada, fazer um pedido diferenciado a Deus e Deus lhe conceder. Então, eu termino as minhas palavras dizendo para você, reflete mais uma vez sobre esse texto, sobre a história dele,
sobre que ele poderia ter sido mais um na multidão, mas se tornou uma pessoa de um profundo respeito, uma pessoa que mereceu um destaque nas Escrituras. E que você e eu podemos ser essa pessoa também, se a gente tiver um pensamento diferenciado, tanto em relação à nossa vida espiritual, nossa vida eclesiástica, nossa vida denominacional, profissional, acadêmica, em qualquer relação que a gente tenha. A gente pode ser diferente, porque a Bíblia diz que a gente pode ser diferente, e diferente no sentido de ser melhor, e não se comparando às outras pessoas, mas comparando a você mesmo. Ou seja, eu, Marcos, posso hoje ser alguém melhor do que eu fui ontem, exatamente ontem, no dia de ontem. E espero que amanhã eu seja melhor que hoje. E esse é um benefício que Deus dá a todos nós, mas cabe a cada um de nós aproveitar ou não. Fica aí essa reflexão sobre esse texto de 1 Crônicas, capítulo 4, que conta essa breve, mas profunda história de Jabes, alguém que pode ser tido como referência para aqueles que querem crescer como pessoa, e referência no sentido de qualquer um, exatamente, qualquer um pode se tornar ilustre com a ajuda de Deus. Muito obrigado.